Olá, tudo bem? Boa noite para você que está vendo esse vídeo agora à noite, bom dia se for agora pela manhã, boa tarde se for agora à tarde. Estamos aqui no CFC Extremin, no litoral do Paraná, para levar aos senhores a informação de direção defensiva. Tipos de colisão. Quais são os tipos de colisões? Colisão com o veículo da frente, colisão com o veículo de trás, colisão entre um ou mais veículos, colisão misteriosa, colisão frente a frente, colisão com animais soltos, colisão com pedestre, colisão com motociclista, colisão com objeto fixo e colisão misteriosa. Eu vou detalhar para os senhores, senhoras e senhoritas cada uma desses tipos de colisão. Mas antes, para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Prof. Ronald Extremin, ative o sininho, deixe o like, espero que eu possa contribuir com os senhores da melhor maneira possível, clara e objetiva, com o conhecimento. Para você que está se preparando para a segunda etapa no processo de habilitação, como evitar a colisão com o veículo da frente, guardando distância. E essa distância depende. Se for em dias normais, com a pista seca, a regra dos 2 segundos. Se for com a pista molhada, a regra é de 4 segundos. Mas como funciona essa regra de 2 segundos ou 4 segundos? Eu vou mostrar para os senhores. Continuando, então, levando o conhecimento aos senhores, como funciona a regra dos segundos. Funciona da seguinte maneira, turma. Você imagina um veículo à sua frente a 60 km por hora, a 80 km por hora, na margem da pista à direita, para você conseguir fazer a regra dos 2 segundos ou 4 segundos, tem que ter nos bordos laterais um objeto fixo. Tem que ser algo fixo, não pode ser nada em movimento. Pode ser uma placa de sinalização, pode ser um poste, pode ser uma árvore, uma ponte, um viaduto, uma residência. Então, quando o veículo à sua frente, para você saber se está numa distância segura, uma distância frontal segura. Quando o veículo à sua frente, para passar por esse ponto de referência, vamos utilizar o exemplo de uma árvore. Quando esse veículo à nossa frente passar pela árvore, ao lado da árvore, não é passar em cima da árvore, né, pessoal? É passar ao lado da árvore, a 60 km por hora. Ele passou pela árvore e começa a contagem pausadamente. 51, 52. Terminou a contagem com o veículo em movimento. Antes do teu veículo passar pelo ponto de referência, significa que você está a uma distância segura. Se o veículo à sua frente parar bruscamente por uma falha mecânica ou por uma justa causa, uma criança atravessou na frente do automóvel dele e você teve que parar, vai dar tempo de dominar o veículo sem colidir com a traseira desse que está seguindo à sua frente. Agora, a regra dos 2 segundos acontece em dias de chuva, neblina, cerração, quando as condições meteorológicas não o permitam frear, né? E quando a pista está molhada, a distância de parada total do veículo, desde o momento que utiliza o freio, é muito maior do que com a pista seca. Mas o exemplo é o mesmo. Imagina, um veículo à sua frente a 60 km por hora, você também a 60 km por hora, está chovendo nesse exato momento, e na margem da pista tem agora um objeto fixo, continuar utilizando a árvore. Quando esse veículo à sua frente passa ao lado da árvore, você começa a contar pausadamente para saber se está a uma distância segura. 51, 52, 53, 54. Terminou a contagem antes do seu veículo passar pelo ponto de referência, a árvore, significa que você está a uma distância segura. Agora, na mesma regra, na regra de 2 segundos e na regra de 4 segundos. Se você terminar a contagem com a pista seca, 52.
Ou com a pista molhada, 54. Depois que o seu veículo passou pelo ponto de referência, significa que você não está a uma distância segura. E se ele parar bruscamente, você terá 3 opções: desviar desse veículo para a esquerda e bater consequentemente de frente com o veículo que vem no sentido contrário, desviar desse veículo que segue à sua frente para a direita, invadindo calçada, batendo em carros estacionados, em objetos fixos, ou colidir com a traseira desse veículo que segue à sua frente. Lembrando que o condutor que deixa de guardar distância frontal do veículo que segue à frente comete uma infração grave, com perca de 5 pontos na carteira, uma multa de R$195, além do risco iminente de acidente. Então, quem anda muito colado pode terminar de uma maneira trágica. Então, guarde distância e guarde sua vida. Pessoal da internet, você que está vendo esse vídeo agora, se cai na tua prova de legislação assim, para saber se o condutor está numa distância frontal segura, sempre será utilizado a regra dos 2 segundos? Opa! Sempre é uma palavra que exclui outras possibilidades. Sempre não. Com a pista molhada, a regra é de 4 segundos. Então, continuando com o assunto aqui, né, o pessoal na sala de aula feliz da vida, porque estamos em final de curso praticamente. O módulo hoje de direção defensiva, show de bola, todos aqui presentes. Também temos o pessoal remotamente fazendo aula em casa através do tablet, notebook, celular, show de bola! Vamos lá então, para os senhores, senhoras e senhoritas que estão se preparando para a segunda etapa no processo de habilitação. Tipos de colisão, como evitar a colisão com o veículo de trás. Como evitar colisão com o veículo de trás? Se você percebe que o condutor de trás está muito próximo ao seu, não adianta você acelerar, que ele vai continuar acelerando. Quando ele estiver colado ao seu, você pisa suavemente no freio, diminui a velocidade, vai um pouquinho para a direita, facilitando a passagem dele. Outra maneira de evitar que o condutor de trás bata no seu veículo, mantenha as luzes de freio em perfeito estado. Se cair na sua prova, qual é a cor da luz do freio? Vermelha. Então tem que manter esse dispositivo em perfeito estado. Para evitar a colisão traseira, não freie bruscamente, sinalize suas intenções com antecedência. Lembrando, pessoal, que no artigo 196 do CTB do Código de Trânsito Brasileiro diz: deixar de indicar com antecedência, mediante gestos regulamentares de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação, infração grave, penalidade de multa de R$195. Deixar de sinalizar as suas intenções com antecedência. Lembrando que a comunicação do trânsito são os sinais. Como evitar colisões nos cruzamentos? Como evitar colisões nas interseções? Quando você chegar diante de um cruzamento, reduza a velocidade, redobre a atenção, olhe primeiro para a esquerda, depois para a direita, depois para a esquerda, depois direita novamente, 2 vezes para cada lado. Se cair na sua prova, onde é o palco da maioria dos acidentes? Resposta: nos cruzamentos. Onde acontece a maioria dos acidentes? 1/3 dos acidentes de trânsito acontece nas interseções, acontece nos cruzamentos. Se cair na tua prova, como se chama
o acidente lateral que acontece nas interseções. Como se chama o acidente lateral que acontece nos cruzamentos? Abalroamento. É um veículo indo aqui, outro vindo, ó, abalroamento. Ou os dois juntos, né, sem olhar o retrovisor, encostam lateralmente, abalroou. Repetindo, como se chama o acidente lateral que acontece nos cruzamentos? Abalroamento. Sobre curvas. Se cair na tua prova, para você que está se preparando para a segunda etapa, você deve reduzir a velocidade do veículo depois da curva, na curva ou antes da curva? O que os senhores acham, pessoal de sala de aula? Antes da curva. Antes da curva. Por que não pode frear na curva? É física pura. Diante de uma velocidade, na curva, se o condutor utiliza o freio, né, o veículo vai diminuir a velocidade e ganhar peso e ser jogado para fora da curva. Então, quando o veículo é lançado para fora da curva, o fenômeno que se dá é a força centrífuga. A força centrífuga tem a tendência de jogar o veículo para fora da curva. Para você que está vendo esse vídeo e lembra do acidente que aconteceu com o nosso tricampeão mundial, Ayrton Senna, na curva da Tamburello, a barra de direção quebrou e ele foi lançado para fora da curva. Então, o excesso de velocidade nas curvas, a força centrífuga joga para fora da curva. Agora, a força centrípeta joga para dentro da curva. Os dois fenômenos são ocasionados pelas leis da física. Normalmente, as ondulações da curva, elas deverão ser projetadas, a ondulação para cima, né? O final da curva para cima, para que o condutor consiga ganhar a curva. Agora, em algumas curvas projetadas aqui no nosso país, a engenharia, o que acontece? Às vezes o asfalto está plano, bem reto, e no final da curva, ao invés dessa ondulação ser para cima, é para baixo. É mais fácil o condutor perder o controle da direção numa situação dessa. Então, quando o condutor percebe que ele vai perder o controle da direção saindo da curva, ele faz tanta força para ganhar a curva, para voltar, que acaba rodando na pista e batendo de frente. Então, a força centrípeta é a força que tem a tendência de jogar o veículo para dentro da curva, por causa da má projeção do asfalto. E a força centrífuga é a força que tem a tendência de jogar para fora da curva. Os dois fenômenos se dão pelas leis da física. Diante de curvas, reduz a velocidade, redobre a atenção. Essa redução de velocidade deve ser antes. Agora, se o condutor entrou na curva em excesso de velocidade porque ele fez um cálculo mal feito, o que ele tem que fazer? Continuar acelerando gradativamente para ganhar a curva, porque se ele utiliza o freio, o veículo vai ganhar peso e ser jogado para fora da curva. Então, a velocidade do veículo diante de uma curva deverá ser reduzida antes dela.